Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um bate-papo, deixar mais uma palavra de Deus com você. E hoje o tema é o que fazer diante das impossibilidades da vida. Mas antes de entrarmos aqui no nosso bate-papo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe com alguém. Se essa palavra foi importante para você, envie para pelo menos mais 3 pessoas para você abençoá-las. O que fazer diante das impossibilidades? A nossa vida é marcada por momentos de impossibilidades, por momentos de dificuldades. E há situações em que nós não sabemos o que fazer. E eu queria fazer a seguinte pergunta: o que fazer quando não se tem o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Quem nunca passou às vezes por um momento desse, né? Você está diante de uma situação, não tem o que fazer. Você não tem por onde ir. Sabe aquele momento assim que dá vontade de ir para algum lugar e você não sabe para onde ir? Eu preciso fazer algo, mas não tenho o que fazer. Veja essa experiência do rei Davi no Salmo 11. No Salmo 11, no verso 3, ele diz assim: na verdade, quando os fundamentos, ou seja, os alicerces, as bases, quando as bases se transtornam, se rompe, se quebra, o que o justo pode fazer? O verso 1 ele fala o seguinte, que no Senhor eu confio, pois a minha alma, pois como me dizem, foge para as montanhas, né? E ele diz que ele confia no Senhor. E esse texto do verso 3, ele fala o seguinte: quando as alianças, os fundamentos se quebram, o que o justo, o que a pessoa de bem pode fazer? O contexto aqui do Salmo 11, ele é aquela experiência que Davi teve quando ele teve a vitória com Golias e tal e tudo mais, e o rei Saul, por ciúmes, começou a persegui-lo e querer matar ele. Então, Davi ele está numa situação diante do seguinte: o rei, que é o líder maior da nação ali de Israel, que está ali para proteger as pessoas, para proteger o povo, sem motivo nenhum, quer matar ele. E como que ele ia fazer? Como que ele ia brigar com o rei, matar o rei? Ele sabia que não podia fazer isso, né? Porque era um rei que foi colocado ali por Deus, por mais que ele tinha suas dificuldades, ele não poderia se levantar contra o rei. Então imagina uma situação: a pessoa afrontava ele, queria tirar a vida dele, e ele não podia agir. E lembrando um pouco desse texto, quantas vezes, quantas situações que o povo passa, que nós enfrentamos algumas vezes, de termos momentos em que os fundamentos se rompem, alianças se rompem. Muitas vezes a pessoa está com uma vida totalmente estabilizada, está tudo caminhando tranquilamente, de repente acontece uma quebra de aliança, uma traição, uma esposa que trai, um esposo que trai. E agora, o que eu faço diante de uma situação dessa? Diante de uma traição conjugal, diante de um abandono, quando o pai abandona a família, o que fazer agora? Que decisão que eu vou tomar? Quando uma sociedade se rompe, uma sociedade de uma empresa quebra, a traição de um sócio, quando uma empresa quebra. E tantas situações, que as pessoas vivem em momentos de dificuldades e às vezes, o que eu faço agora? Nós estamos vendo agora, recentemente, há alguns meses, aquela guerra na Rússia, Ou seja, uma aliança que existia entre duas nações, que para eles estavam até resolvido, de repente foi quebrado aquela aliança, foi quebrado um acordo de paz, e o país invade o outro e começa a massacrar as pessoas, e as pessoas ficam numa situação: o que fazer agora? E para onde? E o Salmo 121, ele fala o seguinte, que elevo os meus olhos para os montes, de onde vai me vir o socorro? E aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Há muitas situações em que nós enfrentamos ou vamos enfrentar que vai fugir o nosso controle. Mas sabe uma coisa que nós precisamos aprender com a palavra de Deus? Por mais que uma situação seja grave, por mais que uma situação seja triste, por mais que uma situação foge ao nosso controle, ela jamais vai fugir do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. E aqui no Salmo 11, o rei Davi diz o seguinte: mas o Senhor está no céu. O Senhor está no seu santo templo e Ele está contemplando e Ele está atento a tudo e a todos. Você não está sozinha nessa situação. Deus está contemplando isso. Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Deus sabe exatamente o que tem que ser feito e Ele tem uma resposta para você. Porque nós, muitas vezes, diante de uma situação dessa grave, de uma situação de quebra de aliança, de quebra de fundamentos, ficamos a pensar: vou para onde? Quem nunca teve vontade, às vezes, de fugir, de sumir? Mas será que se você sumir, sair da onde você está e ir para o outro extremo, o problema vai ficar aqui ou o problema vai junto? Não vai resolver fugir, não vai resolver mudar de lugar, porque o problema vai nos acompanhar. Mas o Senhor está no céu e Ele sabe exatamente o que tem que ser feito. E Ele contempla os justos e o injusto, e Ele sabe exatamente o que tem que ser feito. E o Senhor Ele vai fazer essa seguinte chamada, para que nós possamos colocar essa situação nas mãos dEle. Não adianta a gente fugir. Para onde eu devo ir? Você sabe o local que nós devemos correr? Para os braços do Senhor. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe agora que decisão que você deve tomar, tome a seguinte decisão: entregue tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, confia nele e Ele vai fazer tudo. Se em alguns momentos você não saber o que fazer ou aonde buscar ajuda, busque ajuda em Jesus. Se você está pensando em correr da sua casa, não corra da sua casa, não corra da onde você está. Corra para os braços do Senhor e Ele vai te dar o caminho. O Senhor vai abrir uma porta para você. O Senhor vai te colocar paz no seu coração. O Senhor vai te dar refrigério para tirar essa mágoa do coração, que muitas vezes vem nos sobrecarregar, uma mágoa, uma mancha, ficamos pesados, muitas vezes perdemos a vontade de viver, de comer, de sorrir, mas há poder no nome de Jesus. E o texto aqui do Salmo 11, ele vai finalizar assim: porque o Senhor é justo, o Senhor ama a justiça, e o seu rosto está voltado para aqueles que são retos de coração. Amém? Pega essa palavra, se essa palavra foi boa para você, compartilhe, se inscreva em nosso canal para você não perder os nossos conteúdos e envie essa palavra para alguém. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da sua vida, Ele sabe exatamente o que está acontecendo e Ele sabe o que fizeram para você e Ele pode restaurar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe.